Muito bom dia a todos. Bom dia, já está tudo, não é? Estás-me a ouvir? Sim. Estou a ouvir perfeitamente, sim. Vai. Ora bem, nós tínhamos ficado aqui, justamente aqui. Uhum. Não sei porque o outro e-mail não... Estranho. Não há problema. Olha, Máximo, da minha parte temos tudo pronto, quando quiseres. Não sei se temos aqui as pessoas todas, 22 pessoas já, perfeitamente. Antes de mais, os meus bons dias a todos. Ontem tínhamos focado nos feasibles, portanto, tínhamos dito, voltando um bocadinho atrás, ontem, que realmente um dos potenciais clientes são os feasibles, portanto os for sale by owner, são, em Portugal, traduzido à letra, são à venda pelo próprio, portanto pessoas que pretendem vender o seu imóvel sozinhas e normalmente ficam já a saber que é um potencial cliente altamente apetecível. Aliás, qualquer empresa, rede de mediação imobiliária que entre num país, a primeira coisa quando quer fazer para medir o mercado é saber o nível de feasibles, ou seja, a percentagem de pessoas que de facto transacionam os seus imóveis sozinhas, ou que pretende fazê-lo e depois que transaciona mesmo. Porquê? Porque é onde se mede a cota de mercado, no fundo, da mediação imobiliária. Ou seja, no caso norte-americano, por exemplo, que eu agora não tenho a estatística por alto, mas 93%, 7% do mercado norte-americano é feasibles, portanto são pessoas que querem vender sozinhas ou vendem sozinhas, quer dizer que 93% é a cota da mediação, o que é uma cota, como devem calcular, muitíssimo elevada. E por isso, normalmente, quando uma empresa entra num determinado mercado, para perceber qual é o potencial desse mercado, mede-se muito transações totais ou, efetivamente, pelo número de transações feitas de próprio ao próprio. Portanto, pessoas que não transacionam através da mediação, que é ali que surge a oportunidade. E ontem, aliás, ontem não, anteontem tínhamos realmente verificado que esta era uma dos, como é que se diz, era o diálogo feito muito específico para os filhos. Depois existe outro potencial cliente muito frequente. Podemos até dizer que é o segundo, depois dos contatos pessoais, aos filhos e aos pirados. Isso é tudo linguagem norte-americana. E vocês vão dizer, não, mas porquê que a linguagem norte-americana? Porque os americanos são os que têm a maior, como é que diz, o melhor e o mais evoluído e o mais profissional mercado de mediação imobiliária. E os expirados são também uma fonte muito importante de possíveis angariações e, portanto, possíveis contactos. Eles em Portugal são um bocadinho mais difíceis de obter, enquanto o feasible, digamos que dá menos trabalho, porque já disse a toda a gente que quer vender, e portanto aparece na net, e portanto se aparece na net, quer dizer que as meta-services têm muita facilidade em obter esses contactos e fornecê-los aos agentes imobiliários para depois converter. Os expirados precisam um bocadinho mais de engenho, embora também as meta-services acabam por fazer esse papel. Então, o que é que acontece? O que é que são realmente expirados? Para a gente perceber bem e para depois percebermos o diálogo e o guião, como é que deve ser feito. Os expirados são pessoas que têm o seu imóvel à venda, e entregaram ou conseguiram um acordo com um colega vosso. A partir do momento em que há um colega que tem o contrato de mediação imobiliária, e se for em exclusivo, eticamente não deveria o colega ir lá bater à porta ou telefonar e dizer que quer fazer connosco. Mas também é verdade que vai ter que seguir fazer o tal follow-up.
desta relação entre aquele proprietário e o vosso colega que detém o contrato de missão em exclusivo, porque o que pode acontecer é que ao longo do tempo, infelizmente, o vosso colega, vamos dizer infelizmente, não é? Como é óbvio, não conseguiu resolver o problema deste potencial proprietário. Deste potencial proprietário, não, deste proprietário, que é cliente dele, e eventualmente poderá ser potencial cliente vosso. Claramente que há de chegar a o proprietário vai ter que tomar uma decisão. E a decisão é: continuo a trabalhar com este agente imobiliário ou então mudo para outro. E claramente, nesse período, possivelmente, quando estamos à beira da decisão de rescindir ou não, normalmente um mês antes do contrato caducar, o proprietário tem que tomar essa decisão. E é aí que o agente concorrente vai fazer o contacto, neste caso, o contacto telefónico, ao cliente do seu colega, que inevitavelmente vai ter que tomar uma decisão. E, portanto, é este tipo de prospectos que chama-se de expirados ou expiring listings. No caso do mercado norte-americano, os dados, e, portanto, há uma base de dados que permite saber quando é que os contratos caducam, o que torna o contato fácil, no sentido, quer dizer, fácil não na abordagem, mas fácil na obtenção. No caso português, espanhol, italiano, europeu, não existindo essa base de dados que nos permite saber quando é que ele vai caducar, atenção, os MLS, por exemplo, permitem saber quando é que o contrato está de facto a caducar. Vamos ter que fazer um follow-up. E aqui há algumas dicas. Imaginemos que vocês chegaram tarde, ou então estavam na disputa daquela potencial agressão, mas o proprietário diz: olha, eu já entreguei a outra pessoa em exclusivo. E aí há muita gente imobiliária que, então pronto, muito obrigado, até à próxima, desliga. Não faz muito sentido isso. O que devem fazer é aceitar que isso aconteceu, eventualmente perguntar qual é a razão porque entregou a esse colega, perceber o que é que o motivou a entregar a esse colega, até porque pode haver aqui uma relação de amizade, enfim, para medir a concorrência. E depois há uma pergunta que tem que ser feita, que é: perfeito, diga-me qual é o prazo do contrato que assinou. Porque, à partida, nós achamos que é 6 meses, porque os contratos de missão imobiliária em Portugal, normalmente, na sua maioria, são 6 meses, mas pode não ser. Pode ser 3, pode ser 2, pode ser 9, pode ser 4. Portanto, será sempre interessante perguntar. E mesmo perguntando, até ele pode dizer, então, mas o cliente pode, o potencial cliente pode perguntar qual é a razão dessa pergunta. Eventualmente vocês poderão dizer: olha, porque na eventualidade do meu colega não conseguir resolver o problema, eu vou continuar a segui-lo e se calhar depois mais à frente poderemos falar. Pronto. E é legítimo dizerem isso. Ou então, ele não diz nada, vocês ficam com essa informação e agora, cuidado. Imaginemos que ele diz 6 meses. Eu vou continuando a seguir e se calhar não o sigo, não lhe vou telefonar, porque vou deixar o meu colega trabalhar, mas vou verificando se há baixas de preço, onde é que está a ser promovido, como é que está a ser promovido, qual é a qualidade das fotos, até para perceber o nível de como é que se diz, de promoção que está de facto a ser feito. Se faz, por exemplo, se faz open house, se faz porta a porta, se faz porta a porta, desculpem lá, se faz open house, se faz promoção, as várias formas que faz, os vários anúncios, para perceber o tipo de serviço que realmente esta pessoa está a fazer. Isto para estiver aqui, efetivamente, um mês, imaginemos, estamos no 5º mês do contrato de mediação, e eu faço a chamada, mas já é uma chamada não apenas de follow-up, mas uma chamada de
admitem que, de repente, quando há uma angariação feita por um agente ou de uma empresa de mediação imobiliária e excede os 4 ou 5 ou 6 meses, quer dizer que à partida estamos aqui com um expirado, com alguém que realmente não está a conseguir vender. Mas, como é que eles sabem isso? Eles sabem porque aquele expirado, na net, possivelmente foi um FIDO, ou então entrou com um determinado colega, ainda por cima conseguem saber se é exclusivo ou não, pela não duplicação dos anúncios, então a tecnologia consegue perceber, dá grandes probabilidades daquele ser um expirado. E assim sendo, consegue filtrar e dizer, estes são os expirados que existem nessa zona ou nessa tipologia. E, portanto, já temos ferramentas que nos podem indicar se é expirado ou não e se é FIDO ou não, o que é muitíssimo interessante porque poupa tempo e vamos já muito certeiros. Se ele, então, antes de ser expirado, era um FIDO, ou seja, se essa pessoa tentava vender sozinha e depois foi convertida através de um agente, inclusive a tecnologia tem informação, estamos sempre a falar da MetaSearch, tem informação do antes, ou seja, antes de ser FIDO, quem é aquele potencial proprietário, quais foram os preços que ele publicitou como FIDO, ou seja, há muita informação que a MetaSearch já nos dá, o que é excelente. Também queria dar-vos aqui uma nota relevante em relação aos expirados, por isso é que eu estou a demorar mais tempo, que na mudança de mercado, que na minha opinião está definitivamente a acontecer, nota-se já menos transações no mercado, devido possivelmente a menos leads de compradores e obviamente também a continuar a haver escassez. E quando isto acontece, que é o mercado a mudar, normalmente os FIDOs que nós falamos, têm mais dificuldade em vender. E então há uma necessidade, se calhar, de entregar esses imóveis a agentes imobiliários. Também é verdade que alguns agentes imobiliários também demoram mais tempo. Quer dizer que o expirado começa a ser um prospecto começa a proliferar. Enquanto o mercado muito dinâmico, em que há muita procura e menos oferta, há muitos FIDOs que vão tentar vender sozinhos. Quando o mercado complica, quando digo complica no bom sentido, quando a transação não é assim tão rápida, obviamente uma das coisas que aparecem é mais expirados. Por exemplo, para quem faz muito rua, terreno, uma coisa clássica do mercado a mudar é o aparecimento de placas. Placas que não só não se vendem, como, não sei se já aconteceu nos sítios onde vocês trabalham, muda de marca. Ou seja, aquela empresa estava ali durante 5 ou 6 meses, agora já é outra. E já é outra. Porquê? Nitidamente, é o mercado a estar a dizer que as coisas estão a ficar mais difíceis. A Michelle diz já que sim, que isso já está a acontecer. Eu estou a dar um caso, aqui eu tenho uma casa aqui em frente a mim, que já vai na terceira rodada, no bom sentido. Terceira rodada quer dizer que é a terceira empresa, e nesta eu não tenho contado, mas já vamos mais de um ano. A casa está aqui há mais de um ano, e olhem que a zona é boa. E, portanto, isto nitidamente está a querer dizer que, e vamos especificar que aquela situação ali é um expirado. É alguém que está a tentar vender sozinho e não consegue. Então, eu vou-vos dar aqui um guião específico de expirado e vou até dar-vos aqui a ideia das perguntas, como de perguntas são similares e outras não. Bom dia, o meu nome é Máximo Forte, é MF, estou a ligar por causa de uma casa que está à venda, estou a falar com o proprietário. Portanto, esta entrada, eu tenho que certificar-me sempre que estou a falar com o proprietário. E mais, se eventualmente não estou, ele diz não é o proprietário, eu vou ter que explorar quem é o proprietário, quem não é, quando é que eu posso falar com ele, se esta pessoa que está a falar comigo tem uma relação próxima, se é o filho, se é a companheira ou a mulher, não sei, não faço ideia. Até para saber se esta pessoa, se eu tenho que eventualmente conquistá-la, quem sabe. Mas vamos pensar que estamos a falar com o proprietário. O meu CRM ou a minha aplicação de seguimento, para não dizer CRM,
e meta search, internet, aplicação, sistema. Portanto, utilizem a palavra que vos adequa melhor e que seja dentro do contexto do vosso público-alvo. Alertou-me de que o seu contrato de mediação foi rescindido ou está perto de ser renovado. E, portanto, esta frase dá claramente a ideia que eu importo-me com a situação desta pessoa e mais, e que tenho meios, neste caso tecnológicos, que me alertam disso. E, portanto, estou a revelar claramente ser um profissional. Também pode haver outra situação, que é esta que vem a seguir. Portanto, ou a primeira ou a segunda. Verifiquei hoje que acabou de retirar a placa de venda da janela, da sua janela. Gostaria de lhe perguntar se já conseguiu vender a casa. Bom, isto é um clássico. É definitivamente um clássico. Quem faz muita rua, quem faz e quem topa as placas, atenção que não querendo fazer publicidade, mas a Casa Fário tem uma aplicação em que dá perfeitamente para eu fazer o meu percurso, digamos assim, de rua, e ao mesmo tempo tenho aqui os imóveis todos que estão naquela rua, e portanto eu consigo estar na rua e ter a meta search aqui na palma da minha mão. E posso, inclusive, fazer telefonemas já desde a rua, porque o mercado está efetivamente lá fora. Se for o caso, se a pessoa disser sim, já vendi, então os meus parabéns, eventualmente podem depois entrar noutro tipo de guião, que é fantástico, então o que é que vai fazer agora? Se vai comprar noutro sítio, o que é que comprou? E podem ir para outro guião que não é este do expirado, porque a partida a situação resolveu-se. Se rescindiu, portanto, estava com outro colega e rescindiu, lamento que tenha sido essa experiência de contrato de mediação com o meu colega, posso perguntar-lhe, e agora vem a outra parte. Ou seja, eu importei-me com ele e agora pergunto: estaria interessado em ouvir uma segunda opinião sobre a venda da sua casa? Esta é uma pergunta clássica dos expirados. Todas as pessoas que têm um problema e precisam de resolvê-lo, e o profissional que eles contrataram não resolveu, ou não conseguiu, ou não está a conseguir resolver, normalmente querem ter sempre uma segunda opinião, querem ter sempre um plano B. Acontece com os médicos, com os contabilistas, com os engenheiros, com os arquitetos, com os advogados. Se a coisa flui, se a coisa está a correr bem, eles não vão querer. Se a coisa não está a correr bem, eles vão querer. Se conseguir vender o seu imóvel, o que pretenderia fazer a seguir? Comprar outra casa, noutra zona, igual? Esta pergunta, como devem calcular, é igual àquela que foi feita para os FIS, tal como a 3. Dentro de quanto tempo precisa mudar? Até porque o tempo acaba por ser crítico aqui. Portanto, se ele não conseguiu, se ele agora rescindiu, isto é crítico para ele. Na sua opinião, qual a razão pela qual não se conseguiu vender? Esta, a pergunta 4, eu vou-vos dizer já, a pergunta 1 e a pergunta 4 são perguntas mandatórias, ou seja, são perguntas obrigatórias para fazer expirados. Porque a primeira pergunta mede, se quiserem, a motivação em continuar a trabalhar com a mediação imobiliária. E a quarta dá o interesse do agente imobiliário na situação dele. Ou seja, eu estou a explorar o que é que ele pensa, porque ele tem uma experiência. Ao contrário do FISBO, o FISBO não tem experiência. Portanto, o FISBO está a vender sozinho. Este não. Este teve, no mínimo, 6 meses, às vezes mais, de coisas que aconteceram. E, portanto, eu vou-lhe perguntar a ele qual é a opinião dele, porque a casa não se vendeu. Esta é uma pergunta, até isto dava um claim. Aliás, nós agora vamos entrar, penso eu, numa fase mais lenta do mercado em que algumas empresas, como disse, algumas pessoas vão ter mais dificuldade em vender, e isto pode ser um claim interessantíssimo. Não a sua opinião, mas imagina isto numa caixa de correio, qual a razão pela qual não conseguiu vender a sua casa. Isso pode ser um flyer, pode ser um post no Facebook, pode ser, enfim, isto provoca o pensamento, o cérebro começa a pensar. Depois, obviamente, eu vou entrar na parte da experiência, como escolheu o agente imobiliário que tratou
ou que está a tratar, porque ainda pode estar ainda na fase de resolução de contrato. Do que gostou mais, ou o que é que gostou mais dele, ou o que é que, para perceber que se calhar, e isto é importante, houve coisas que o meu colega fez ou está a fazer que são boas e que a pessoa gosta, e que se eu me quiser propor para tratar com ele, eu vou ter que manter. Atenção que eu pus aqui diálogo telefónico ou call. Isto pode ser feito das duas maneiras. 7. E do que gostou menos, não só do que gostou mais, mas do que gostou menos do serviço que lhe prestaram, ou que ainda estão a prestar. Portanto, no fundo, é quase como se fosse uma espécie de briefing de alguém que estava com outro profissional e que a coisa não correu tão bem e eu importo-me com isso e quero perceber melhor para poder ajudar. Na sua opinião, o que é que deveria ter sido feito? A ver o que é que ele diz. Quais são as suas expectativas em relação ao serviço futuro de um agente imobiliário? Escolheu o agente tendo em conta a confiança que tinha nele ou a sua credibilidade, ou se preferir, as duas coisas. Se ele não souber o que isso é, vocês explicam. Confiança é alguém que compromete-se e cumpre. Credibilidade é alguém que percebe do assunto. E a ver o que é que ele diz. Antes de vender, seja o que seja, eu qualifico. Eu vou à procura, é um bocadinho, outra vez a questão do médico, é um bocadinho quando vamos ao médico e ele faz uma análise. Ele quer saber antes de se propor uma alternativa, uma situação, ele quer saber qual é a situação, para perceber o que é que pode fazer. Claro que estas perguntas todas são perguntas abertas e que vão desenvolver um diálogo que não pode ser um monólogo. Portanto, ele vai dizer coisas, eu vou opinar, nunca digam, pois ele fez isto de mal, nunca digam mal da concorrência. Não, isto não se faz assim. Não, podem dizer, até podem elogiá-lo. Essa forma até foi bem feita. Eventualmente poderia fazer outras coisas. E deixem aí. Portanto, não critiquem o vosso colega diretamente. Uma das coisas mais importantes nos expirados, porque normalmente os expirados estão cansados, chateados, aborrecidos, possivelmente desapontados com o serviço da mediação imobiliária, querem resolver um problema e não estão a conseguir, o que eles querem é serem ouvidos. E isso é o papel. Para eu conquistar o expirado é nas perguntas e na questão de importar-me com ele e depois ouvir. E as últimas duas perguntas de fecho deste guião, justamente a 11, que é, depois de ouvi-lo atentamente, ouvir atentamente o seu relato, aquilo que me disse, gostaria muito de ajudar a propor-me para promover o seu imóvel de uma forma que acredito que será a melhor para esta situação. Reparem, se eu disser isto na primeira parte da chamada, é mais do mesmo. Se eu ouvir, escutar, dialogar com ele, observar, verificar tudo aquilo que foi feito, que não foi feito, que gostou, que não gostou, e depois do resumo digo, olha, depois daquilo que eu vi, eu acho que tenho aqui a melhor forma de poder resolver a solicitação, é completamente diferente. Isto não é muitos casos. No caso, um contrato de mediação imobiliária ainda não ter sido caducado, expirado, ou então propor-me, quem sabe, uma alternativa. Ou seja, se ele foi expirado, eu posso propor-me logo. Se ele ainda não caducou, eu posso me propor quando ele de facto caduca. Até porque uma das perguntas que lhe vou fazer é quando é que vai tomar essa decisão. E agora sim, qual seria a melhor hora para ver o seu imóvel e conhecê-lo melhor assim? Posso propor amanhã ou na quarta-feira, entre as 16 ou as 17h30. Deem sempre duas opções. E estas opções têm que ser sempre em função da vossa agenda. Nunca em função da agenda dele. Portanto, sempre em função da vossa agenda. Aqui, tal como expirado, requer o treino. Lá está o treino que nós em Zoom não vamos de facto fazer, mas que será importantíssimo fazê-lo. Aqui alguém faz uma pergunta. Ok, Michel, faz aqui um sorriso. Nós no binário
fizemos várias sessões de treino antes do Covid e depois nunca mais fizemos o práticas, que era uma formação extremamente interessante, e eu hoje faço em algumas empresas a nível não multimarcas, mas empresas que me contratam e têm ótimos resultados, porque realmente acabamos por praticar. Claro que depois a prática numa formação não pode ser só numa formação. A prática tem que ser uma coisa constante. É um bocadinho como ir ao ginásio, ou como uma equipa de futebol. Uma equipa de futebol que joga aos domingos, presumo eu, domingo ao sábado, deveria sempre, sei lá, treinar durante a semana, e provavelmente treina, e depois no jogo é que se vai ver se realmente a coisa flui ou não. Ok. Desculpem lá. Só um minuto. Aqui era o exemplo que eu ia treinar, se tivéssemos de facto, como é que diz, presencialmente. E agora ainda vamos especificar mais. Aliás, este curso tem esta capacidade de entrar ainda mais no específico. Agora vamos falar, já percebemos, estes dois primeiros guiões que eu vos mostrei são guiões que eu defino como básicos, e agora vamos entrar em algo mais específico, ou seja, aspirados ao FISBO em concorrência direta. Abordagem de aspirados ao FISBO em concorrência direta. Antes de assinar um contrato de ação exclusivo com outra empresa que o irá vincular durante os próximos 6 meses ou mais, seria interessante ouvir uma segunda opinião, ou seja, quando vocês estão, e provavelmente isto tudo acontece, numa situação que é chamada, que a pessoa diz que está à beira de assinar, ou vai assinar hoje à tarde, ou vai assinar amanhã, ou já está apalavrado com... Esta frase pode ser extremamente interessante. Em contexto, obviamente. Fazem sempre a entrada, aquilo tudo falamos, que eu não vou repetir, mas algures no início vão dizer, porque ela vai dizer, muito obrigado, mas olha, se calhar eu vou assinar hoje à tarde, ou amanhã de manhã. Antes de assinar um contrato de ação exclusivo com outra empresa que o irá vincular, e isto é muito importante, nos próximos 6 meses ou mais, seria interessante ouvir talvez uma segunda opinião para depois decidir. Quase toda a gente tem, a não ser que ele já tenha visto muita gente, mas mesmo assim poderá vacilar. E agora tem que jogar o tempo. Precisaria somente 15 minutos do seu tempo para lhe explicar como é que nós funcionamos, e depois poderei marcar uma reunião, uma breve reunião, e depois poderíamos marcar uma reunião ainda hoje. Ou seja, eu estou a dizer-lhe que não se precipite, não assine já, e se calhar dou-lhe uma segunda opinião e depois decido tranquilamente como quiser. E marco esta primeira reunião. Se de facto o cliente marca logo, pronto, eu vou, não é? Vocês já perceberam que os guiões não são para desenvolver. Mas posso desenvolver outras perguntas caso a coisa não esteja fácil. Para o ajudar, gostaria de fazer algumas perguntas. Na sua opinião, por que razão está a vender este imóvel e ainda não o vendeu? Ou por que razão quer vender este imóvel e ainda não o vendeu? Estamos ainda no telefonema, ok? Portanto, eu vou dar esta entrada, vou-lhe colocar na mente, olha, atenção, não faça logo isso, deixe-me. Se ele disser, então venha lá à casa, este guião desaparece, portanto, acabou. Se ele disser, então pronto, então que pergunta, o que é que vamos fazer? Então vou-lhe fazer agora algumas perguntas para eu perceber. Existirá outra razão para além dessa? Ou seja, eu preciso perceber da razão que o imóvel ainda não se vendeu, e se existem outras razões além daquela, além da primeira que ele me diz. O que acha que o meu colega fez bem? Atenção, estamos em modo inspirado. O que é que ele poderia ter feito diferente? O valor do imóvel parece-lhe adequado? Que outras ações de divulgação acha que poderiam ter sido feitas? E pronto, estas 6 são perguntas de qualificação. Aqui está um bocadinho misturado, portanto, podemos tirar o expirado ou o FISO, embora este guião está feito essencialmente para expirado. E agora, atenção, apresente resultados, se os tiver. Eu vendi nos últimos 3 meses, nestas zonas, X imóveis. Teria todo o gosto de explicar como cheguei a esses resultados, que podem ser a chave para vender o seu imóvel.
é uma apresentação breve, preciso de cerca de 15 minutos do seu tempo, podemos conversar hoje entre as 16 e as 17h30, ou seja, voltando atrás, tentei fechar aqui, não consegui, vou-lhe fazer algumas perguntas, faço-lhe as perguntas de interesse a ele, e por fim, ainda remato dizendo-lhe que tenho resultados que posso comprovar, e depois aí tu fazes outra vez. Atenção, porquê que estamos a fazer isto? Estamos a fazer isto porque aqui estou em concorrência direta e porque ele, no início, me disse que estava à beira de assinar com outro colega. Assim sendo, eu tenho que me diferenciar, destacar do colega que eu estou realmente a competir com ele. E uma das formas é apresentar resultados. Algumas pessoas podem dizer, mas eu sou rookie e não tenho resultados. Ou tenho poucos resultados. Não tem problema nenhum. Quando isto acontece, coloco os resultados da agência. Ou seja, trabalho com outras armas. Pode referir o seguinte. Eu trabalho na agência XPTO e nós, nesta zona, vendemos X imóveis. E, portanto, vai dar ao mesmo. Contudo, eu jogo com a agência e não jogo com a minha pessoa. Claro que tem muito mais impacto ser a minha pessoa, mas às vezes não é de facto possível. Evitem, acho que vocês não fazem, mas eu vou dizer na mesma, evitem falar de rankings, evitem falar, eu sou o número 5 de não sei de onde, evitem falar de eu tenho o prémio não sei quantos, porque isso as pessoas não conseguem entender. Há uma coisa importantíssima que eu gostava que todos soubessem, que é keep it simple, tornem as coisas simples. O que o proprietário quer é resolver um problema, e o seu problema é a transação. E vocês podem ser número 1, ou número 5, ou número 2, ou número 3, ou podem ter o prémio XPTO, mas o que ele quer saber é, você vende ou não vende? E é isto que ele procura. E eu do ranking não lhe interessa. Ele interessa-lhe é perceber efetivamente se vocês são capazes de fazer aquilo. E uma das coisas que os americanos falam é o track record. E o track record é quantas casas realmente angariou e quantas casas vendeu. E isto é muito importante. Há um comercial muito interessante, acho que foi o João Frazão, muito interessante porque ele faz uma coisa já há muitos anos, lá está, o marketing vive de consistência, que coloca ao longo do ano o número de transações que ele faz. Acho que faz isso mensalmente e depois coloca sempre um cartaz a dizer o número de transações que faz e tem um impacto grande. E ele é do Algarve. E eu, quando vou para o Algarve, vou sempre de carro, e quando vou, inconscientemente, vou vendo os placares que me aparecem na autoestrada. E ele, já há muitos anos, tem o último placar, que é quando se entra no Algarve, que diz, este ano fiz 300 e tal transações, uma barbaridade de transações. E, portanto, o primeiro impacto que a mente diz é, este fulano vende, este fulano transaciona. Ele não diz que é número 1, não sei do quê, ou que tem o prémio, não sei quanto, ele diz, o número de transações são estas que ele de facto fez. Vocês podem dizer, mas isto pode ser mentira. Não sei se será, eu acho que não. Isto tem um grande impacto. Está logo a seguir à portagem, exatamente, Rui Fernando. O Rui provavelmente também o vê. Eu já estive com ele algumas vezes, mas de facto aquilo tem um impacto grande. Porque são factos. E são factos comprováveis. E se os proprietários o querem realmente, todos os anos, lá está, e se os proprietários querem alguém que marque o gol, que resolva o problema, ele está a tocar nesse ponto, que eu acho extremamente interessante. Se for um feasible, e portanto estamos em concorrência direta e for um feasible, para saber se está de facto a comprometer-se com um bom serviço, pode explicar-me o que é que o agente com quem está prestes a assinar lhe ofereceu. Portanto, se for um feasible, já é um bocadinho diferente. Ou seja, se for um expirado, eu posso ir perguntar-lhe o que é que tem sido feito, o que é que não aconteceu. Agora, se é um feasible, nós estamos em concorrência direta, nós não sabemos muito bem. Ele está à beira de decidir, e então tenho que lhe perguntar, tenho que comparar com o meu colega. Explore durante o diálogo características e benefícios do serviço do concorrente para preparar a sua argumentação. Deixe o cliente falar, aponte
e aponte, não interrompas sem necessidade de o fazer, e vai explorando, aponte tudo o que ele disser e vai explorando as respostas a seu favor. Nomeadamente, ele diz, ele disse faz isto, aquilo e aquilo outro. Ok, isso que benefícios é que tem para si? O que é que isto lhe vai trazer para conseguir vender o seu imóvel? Ver se ele consegue explicar. E depois é preciso perceber que, infelizmente, muitos concorrentes vossos não explicam bem o serviço ou não dizem as coisas como deve ser, e portanto é relativamente fácil pôr a pessoa a pensar. Na sua opinião, por que razão alguns agentes conseguem vender várias casas e outros não? Outra vez o track record. Sempre o track record. Porque, volto a dizer, se fizermos uma estatística em relação ao desempenho dos agentes imobiliários e pusermos os proprietários a perguntar o que é que realmente eles querem do agente, se querem um acompanhamento, se querem tratamento de documentação, se querem negociação, e depois colocarem lá, querem que eles vendam a casa, vão todos por essa parte. Aliás, o Rui Fernandes, não sei se lembra, num dos desafios, acho que ele foi quase todos, ou todos mesmo, houve uma pessoa que eu trouxe, que era o Pedro Janela, que trouxe no palco, já não lembro qual foi o ano, se foi em 17, ou 18, ou 19, e que eu perguntei ao Pedro Janela, olha, tens aqui não sei quantos agentes imobiliários, eram para aí 700, 800 pessoas, o que é que tu lhe tens para dizer, o que é que tu pretendes deles? E ele olha para mim, olha para eles e diz, eu quero é que não me chateie e que me vendem a casa. No fundo é isto. É isto. Portanto, fazer o simples bem feito. Keep it simple. Não vale a pena. E o track record tem aqui um impacto grande. Ouça, apresente argumentos, pontos de diferenciação e no final, resultados. Que é muitíssimo, muitíssimo importante. Tenho seguido a sua casa desde o momento em que ela chegou ao mercado. Muito importante isto. Se de facto vocês fazem seguimento, se de facto vocês seguem as pessoas, digam isso, digam às pessoas, porque isso quer dizer que, quando vocês estão a dizer isto, estão a dizer, a pessoa pensa, mas este fulano é mesmo profissional, este fulano viu o mercado todo. Desde essa data, reparei em todas as mudanças de preço e estratégias de promoção que têm ocorrido. E isto, obviamente, as meta-search permitem-me isto. Ou seja, permitem perceber se houve baixas de preço, se houve mudanças de foto, se houve... Isso permite-me. Como especialista da zona, ou desta zona, tenho transacionado vários imóveis parecidos com o seu. Excelente frase. Uma das coisas que nós queremos, quando vamos ao médico, quando vamos, sei lá, a outro prestador de serviços, é que ele me diga coisas que ele já resolveu, que já aconteceram. O médico é talvez o exemplo mais clássico. Quando nos para o médico é um problema e assusta-se, não é? É um problema, não sei o quê. E o médico normalmente diz, não se preocupe, porque isto, olha, eu já curei muitos pacientes assim. Quando ele está a dizer isto, ele está a fazer track record, ele está a dizer à pessoa, olha, eu resolvo, não te preocupes. E aqui é igual, aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, esta frase deveria ser treinada e deveria aparecer no meio do diálogo. Estas são algumas das razões por que gostaria de lhe explicar como trabalhamos. E a principal razão é que, de facto, tenho tido resultados. Vendi nos últimos 3 meses X casas. Ou seja, eu ainda estou no telefone. Eu não vou explicar no telefone como é que nós trabalhamos. Não vai dar, quer dizer, eu não vou... Aí nós fazemos... Isso é uma explicação que eu vou ter que fazer presencialmente. Mas, se eu puser ali a cenoura, o tal gancho, a tal coisa que nós temos resultados comprovados, nós já resolvemos, nós trabalhamos este tipo de imóveis, nós somos especialistas nessa zona, a pessoa vai de certeza, não vai querer ouvir. Eu vou-vos dar outro exemplo que pode, para vocês perceberem como é que isto muitas vezes funciona e porque é que há pessoas que se calhar não estão presentes nas redes sociais e vendem imenso e este é uma operação, por exemplo, não tem grande presença em rede social e vende imenso. Como há imensos. Porquê? Porque chega a um certo ponto que, se nós temos resultados comprovados e se conseguimos transmitir isso todos os dias a cada pessoa, comprador ou vendedor,
que encontramos. É o passo da palavra que vai ter uma importância enorme. Eu vou-vos dar aqui uma prática que eu, particularmente, junto com o Gonçalo Nascimento Rodrigues, nós fazemos muita consultoria e, normalmente, o que fazemos, porque temos que fazer relatórios, este fim de semana vou ter que fazer um desses, vamos ver terrenos, vamos ver imóveis, e depois, normalmente, há aquela ideia de perceber quem são os agentes que nos dão as melhores informações sobre o que é que se passa ali. Então, temos à procura do especialista. E digo-vos uma coisa, a maior parte dos especialistas que nós vamos encontrar, porque temos uma lista, ou porque andamos no terreno, ou porque falamos na rua, não estão na net. E estas pessoas, normalmente, não só têm um track record muito elevado, portanto, venderam imóveis nos últimos tempos, como realmente percebem imenso do assunto. E este posicionamento, ainda ontem escrevia no Facebook uma daquelas frases em azul, o posicionamento é feito para as pessoas entenderem que nós somos a pessoa que percebe do assunto nesta zona. E isto é fundamental. Não só percebe, como tem resultados. As empresas de mediação imobiliária e os agentes são pagos pela transação, não são pagos apenas pela consultoria. Seria interessante ouvir uma segunda opinião, lá está. Teria todo o gosto em explicar-lhe como cheguei a esses resultados. Tão boa esta frase. Reparem bem, teria todo o gosto em explicar como é que eu faço isto. Que podem ser a chave para a solução da venda do seu imóvel. É uma apresentação breve, precisa apenas de 15 minutos do seu tempo. Podemos conversar hoje entre as 16 e as 17h30. Mais uma vez, condicionar o tempo curto, não vou ser maçador. Mais uma vez, vou colocar a questão dos resultados em cima da mesa e não lhe vou dizer por telefone como é que eu faço. Não vou dizer, até porque se eu disser por telefone como é que eu faço, mas já é muito difícil de explicar. Como depois é difícil de ser percepcionado. Portanto, e depois há outra coisa importante. Eu deixo de ter o grande objetivo da chamada, que é chegar até ele, que é ver o imóvel. E, portanto, muito importante esta parte. Não sei se já se repararam que eu estou um bocadinho rouco e, portanto, estou aqui a usar um bocadinho de água para melhorar a minha... Já agora, a rouquidão, no meu caso, aparece pelo cansaço. Portanto, eu normalmente não grito. Só que estou no fim da semana, e ontem foi puxado, portanto estou um bocadinho cansado. Como falar com angriações recém-chegadas ao mercado em regime aberto? Mais um guião específico. Angriações recém-chegadas ao mercado em regime aberto. Eu vou-vos dar uma coisa muito fora da caixa. Não sei se gostam de coisas fora da caixa ou não. E é normalmente o que se faz nos Estados Unidos, lá está. Aliás, isto é uma adaptação clara ao mercado norte-americano e que algumas pessoas já colocaram, como é que se diz, em prática aqui em Portugal. Funciona, mas como tudo o que é fora da caixa é desconfortável, porque sai um bocadinho da nossa área de conforto. Inclusive, isto está presente no meu livro, no Poder da Percepção, e houve um colega vosso que me ligou mesmo. Mas isto é mesmo assim? Porque era tão fora da caixa. Diz que é mesmo assim. Então, eu vou reparem. Abordagem em agressões recém-chegadas ao mercado em regime aberto. Bom dia, meu nome é Máximo Forte MR Imobiliário. Estou a ligar porque acabei agora mesmo de colocar o imóvel à venda. Eu estou a ligar a uma pessoa que tem um imóvel à venda e estou-lhe a dizer que eu coloquei o imóvel à venda. É um T2 e está em ótimo estado. O valor é 150 mil euros e gostaria de saber se por acaso conhece alguém que queria mudar-se nesta zona. Estou a falar com o proprietário. Ou seja, eu estou a ligar a um proprietário que colocou mesmo agora uma casa em regime aberto ou em FISO, recém-chegado no mercado. Normalmente isto faz-se em regime aberto, com um colega direto, e para vocês que querem trabalhar exclusivo, e estou a dizer que acabei agora de colocar uma casa à venda. Eu vou dizer assim, mas eu estou a vender, depois eu queria me informar que também estou a vender uma, e eventualmente é muito parecida com a sua. Se calhar até tem clientes para ela. Ou seja, ele começa a pensar que tem um concorrente direto. E depois
vai começar a comparar a casa que... Porque eu sou concorrente nesta altura. Eu sou concorrente dele, direto. E, portanto, ele vai começar a dizer, mas espera, mas o preço é igual. Ou seja, eu imagino que o vosso preço é mais baixo do que o dele. O que é que ele vai pensar? Ih, bolas, este fulano colocou uma casa à venda num preço mais baixo que o meu. Estou tramado. Ele vai vender antes do caminho. Estou a falar com o proprietário. E aqui é logo motivo de conversa. É uma abordagem completamente diferente. Não estamos a pedir nada. Estamos a dar uma informação. E atenção ao marketing. Estamos a dar uma informação relevante para alguém que está a vender um imóvel. Ele está a vender um imóvel. E estou-lhe a dizer que há um concorrente, e por acaso até sou eu que estou a gerir esse concorrente. Porquê é que eu estou-lhe a telefonar? Porque você também está a vender, se calhar até tem compradores que não compraram a sua, podem comprar a minha. Não sei, podemos até falar sobre o assunto. Muito obrigado por ter respondido a pergunta. Isto depende... Isto é um bloqueador claro, nítido, forte. Até podem dizer o seguinte, acabei agora mesmo de colocar, ou pode não ser agora mesmo, pode ser a semana passada, ou pode ser há uns dias atrás, é quase uma provocação. E vão, muito obrigado por ter respondido já agora, e fazer-me umas perguntas. E agora voltamos à parte da qualificação. Quando tem intenção de vender o seu imóvel? Há quanto tempo vive nesta casa e nesta zona? Onde viviam anteriormente? Como escolheram esta zona? Se mudariam, para onde seria? E dentro de que prazo? Ou seja, eu estou à exploração clara e qualificação deste potencial cliente. Tem a noção que neste momento serão necessárias, e grande pergunta é esta, entre 3 a 6 meses para conseguir vender o seu imóvel? Eu pus aqui entre aspas, depende do tempo de absorção, não é? Portanto, depende do mercado em que vocês estiveram. E eu estou a pô-lo a pensar. Eu primeiro qualifico e vejo qual é a situação dele, e agora eu ponho a pensar, atenção à parte inicial. Ele começa a pensar, bem, este plano está aqui a vender, vou ser muito direto. Precisa de vender o seu imóvel dentro do mês ou pode esperar por uma venda dentro dos próximos meses? Esta pergunta 8 é de alguém que não anda aqui a passear. Eu venho aqui para resolver o problema. E atenção à forma. Antes de ser direto, eu digo, vou ser muito direto, portanto, para preparar a pessoa, porque eu não sei o tipo de pessoa que eu tenho à frente. Se precisa de vender mais rapidamente, eu, como especialista de zona, gostaria de poder ver o imóvel e falar um pouco consigo para poder ajudar. Repare, este guião é, desculpem, é fabuloso. O guião é fabuloso. A entrada é magnífica, a exploração, ponho a pensar e depois no final ainda lhe digo, olha, se precisar, eu como especialista de zona estou disponível a falar um bocadinho consigo sobre como podemos ajudar. E agora fecho no ponto 10. E isto é um imóvel... Porque senão, o que é que acontece? Com todo respeito, o que acontece a maior parte das vezes, pelo menos, eu já vos disse, eu tinha-vos dito que eu fiz cliente mistério durante o período do Covid, e acontece o que acontece é também uma coisa, sou o máximo forte, a minha imobiliária, e gostaria imenso também de promover o seu imóvel. Posso ir ter consigo? Pronto. Ou então já ouvi isto. Eu gostava, por favor, dê-me oportunidade também a mim. Não posso, pá. Eu tenho que valorizar-me perante a chamada telefónica. E esta é uma forma de valorizar. Esta entrada é dizer, eu tenho um imóvel na sua zona, se for no prédio, melhor ainda, se calhar com o melhor preço do seu, eu angario, epá, veja lá, porque eu faço isto. Isto é um cartão de visita. Ok? E depois, importo-me com ele, e na parte final do guião, ponho-o a pensar, e depois na última parte faço um fecho. Então, precisa mesmo? Quer falar? Eu sou especialista, eu não preciso dizer que sou, porque eu já provei que de facto sou. E agora faz. E percebe? Esta é muito fixe. Esta é muito forte. Esta é muito norte-americana. Aliás, eu posso dizer o seguinte. Os norte-americanos, porque isso aqui em Portugal eu não percebo, faz um pouquinho de confusão. Digo norte-americanos, canadianos também, pá, em Itália também se faz, de vez em quando. Que é, vocês têm um imóvel, angariar um imóvel num determinado prédio. A primeira coisa que devem fazer é fazer um porta a porta,
em todo o prédio a dizer a todos os vizinhos que têm imóvel para vender. E, eventualmente, até fazer nos prédios ao lado e nos prédios em frente. Ou seja, todas aquelas pessoas que estão ali têm de saber que vocês são responsáveis pela angariação daquele imóvel. Têm que saber as características, têm que saber o preço, por duas razões. Primeira, poderão eventualmente conhecer alguém que compre. Ótimo. Isso conhecem. Os vizinhos normalmente têm muitas pessoas que, pá, um amigo meu queria morar aqui. Olha, porra. Segunda, porque eventualmente eles poderão pensar em vender. Eu não vou fazer a pergunta direta. Muito importante. Eu não vou dizer, vou estar à porta e dizer, olha, você quer vender a casa, você quer comprar. Não. Olha, o meu nome é Máximo Forte, sou isto aqui da zona, era só daqui da agência aqui de baixo, podem falar do track record, é só para lhe dizer que acabamos mesmo agora de angariar um imóvel no seu prédio. É o segundo andar, está disponível na internet, tem este preço, se eventualmente tiver necessidade ou quiser, não diziam mais nada. Depois deixem ele falar, a ver o que é que ele diz. E no limite, se quiserem mesmo fazer as coisas bem feitas, façam um flyer e entreguem à pessoa. E façam isso ao prédio todo e à vizinhança. É uma forma. Eu já não acho que talvez em Portugal seja um bocadinho out of the box, mas eu já não acho tanta. Acho que é normal, quer dizer, em vez de estarem Facebook, Instagram, vão para a rua. O mercado está cheio de oportunidades na rua, não está só na internet. Há uma onda de gente que acha que se vende tudo, o mercado está na rua. E vocês estimulam, e reparem, quando vocês aparecem fisicamente, aparecem com imagem, diálogo, postura, sorriso, são presenciais, entregam informação relevante. É outra história. É outra história completamente diferente. O que acontece muitas vezes é ver o motivo. Não é? Isto é um grande motivo para fazer isto. Isto é um grande motivo. A Marina diz, e se soubermos que já há outro à venda no mesmo prédio em aberto, sugere a abordagem. Não, se souber que há, portanto, agora não consegui entender a pergunta, Marina. Se eu vou fazer isto e sei que há outro em aberto. Se eu souber que há um em aberto no prédio, eu vou lá diretamente. Ou no limite ligo-lhe, tenho aqui o guião que demos há pouco. Pergunto que é isto, não é? Que quer entender, não é? Penso eu. Mas se quiser falar, peço a palavra que o Rui eventualmente deixa falar, porque eu não percebi a pergunta. O Rui diz, apartamento vendido no mesmo prédio... exato, obrigado. Vendido no mesmo prédio, onde tinha já vendido um, sem sequer colocar anúncio e em menos de 48 horas. Visita no sábado. Pronto, excelente, Rui, excelente. Estes exemplos são ótimos. Vocês estão a escrever isto para toda a gente, não é? Para toda a gente ver realmente o que é ótimo, excelente, está para toda a gente. Ok, e vamos deixar agora a prospeção de lado e, quer dizer, mais ou menos, vamos continuar a pré-qualificar. Portanto, vamos entrar entre a prospeção e a pré-qualificação, ou mesmo qualificação, como iniciar, no fundo, uma pré-qualificação. Antes de visitar o seu imóvel e conhecê-lo, gostaria de colocar algumas questões, concorda? Ou seja, em vez de irem a abrir, quando ele diz que sim, irem logo, vamos embora, ver o imóvel, não está mal. Ele diz que sim, eu aproveito, a porta está escancarada, e então vou visitar o imóvel. Se calhar, preparar a primeira visita não era nada mal pensado. E então vou-lhe colocar algumas outras perguntas. Reparem, agora já chegamos a acordo. Ele já disse que sim, já vou lá ter a casa dele. Se calhar vou fazer algumas perguntas. Tem outras visitas marcadas com outros agentes. Uma das coisas mais chatas é vocês estarem em visitas simultâneas com outros agentes. Não façam isso. Não se ponham a jeito. Imagina, há proprietários fazem isto. Olha, às 10 da manhã eu combinei com toda a gente, vem este e este. Depois estão lá os colegas todos, ele vai fazer uma apresentação igual para todos, depois ele vai dizer as condições são estas. Isto é uma agressão, eu preciso estar com ele sozinho. Então das duas uma.
Se ele disser sim, olha, marquei às 10, então, olha, eu vou um bocadinho mais cedo e antecipo-me a todos os outros, a ver se ele consegue. Ou então, eu vou no final. Eu não me quero cruzar com os outros, porque eu vou querer angariar em exclusivo, vou querer angariar a preço, vou querer fazer um trabalho distinto e eu não posso misturar com os outros. E se estou misturado com os outros, estou tramado. Porque há sempre um colega que diz, então não tem problema, pode ser em aberto, então não é 5, é 3 ou é 4, ou então opina no valor, você quer imagina que aquilo não vale nem 200 mil, ele quer 300 e tal, e o vosso colega diz 300 e tal e aceita. Não se ponham a jeito. Esta pergunta é muito importante. O que vai fazer depois de vender? Não o fiz antes, vou voltar a fazê-la. Quanto tempo precisa de mudar-se para a nova casa? É uma pergunta diferente daquela de quanto tempo precisa para vender. Esta aqui é uma pergunta mais específica, porque entra no específico de, e reparem bem o final, quanto tempo precisa para se mudar para a nova casa? Não é só a venda desta. Há um processo que é na compra da outra. Aliás, mais uma vez, os guiões, nunca se esqueçam, por isso é que eu ponho lá pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, eles estão feitos de forma cronológica. A primeira pergunta já respondemos, já dissemos o que é. A segunda é o que vai fazer depois de vender e porque eu estou à espera que ele me diga vou comprar uma casa, e se ele me disser que vou comprar uma casa, eu faço a pergunta 3. Quanto tempo precisa para mudar-se para uma nova casa? E aí tudo muda, porque eu vou ter que explicar-lhe o tempo de absorção, eu vou ter que explicar-lhe que vou perguntar-lhe onde é que vai comprar, ou seja, eu preciso perceber bem o problema dele. 4, já pensou em algum valor para a venda do seu imóvel? Pronto, porque eu vou querer, quando lá chegar, perceber, eventualmente, atenção, se está lá no anúncio, está lá. Se for de placa, eu posso fazer a pergunta. Se estiver no anúncio, já vi que o valor é este, passo logo para 6. Como chegou a esse valor? Como chegou a esse valor? Atenção que estas perguntas estão feitas, vamos chamar isto de pré-qualificação, estão feitas depois da aceitação. Portanto, nós fizemos aquele diálogo, ele aceitou, marcou. Antes de eu ir ter consigo, deixe-me só fazer algumas perguntas para que a nossa reunião flua da melhor forma. E é este guião que aparece neste momento. Como especialista imobiliário desta zona, estou sempre em contato com o mercado. E antes de colocar à venda qualquer imóvel, faço um estudo de mercado para conseguir entender qual o valor mais correto. Concorda com esta abordagem? A parte final, aqui está, eu acho que qualquer comum dos mortais, se eu explicar o que é que eu faço no estudo de mercado, não digo um ACM, porque as pessoas não sabem o que é, e depois digo se concordam. Qualquer comum dos mortais, depois desta frase, claro que sim, não é? Vai fazer um estudo de mercado. Eu lembro-me aqui um amigo meu que vendeu, que acho que já vendeu, tinha uma casa a vender aqui na Expo, e ele telefonou porque não dava, lá está, um inspirado, isso é um bom exemplo, que é um tipo amigo meu, tinha uma casa numa empresa por acaso muito conhecida, e não conseguia vender. E este tanto, o que é que ele faz? Fala comigo, a dizer, pá, olha, já estou há mais de 6 meses, eles já não fazem nada, eu não sei o que é de fazer, aconselhas-me, pá, aconselho, olha, vais falar com um fulano tal, mas atenção que provavelmente eles não vão logo assinar um contrato contigo. A primeira coisa que eles vão fazer é primeiro conhecer o imóvel e tudo mais, e vão fazer um estudo de mercado para ver o valor. Concordas com essa abordagem? É exatamente isto. E claro que a pessoa diz, se calhar sim, porque eu preciso perceber qual é realmente o valor que se vende. A motivação é tudo na venda imobiliária. E, infelizmente, vocês sabem, porque estão no terreno muito mais do que eu, sabem que há muita gente que diz que quer vender, mas não quer. E eu tenho que ter isso bem assente desde a primeira hora. Assim sendo, estará disposto a negociar, esta é a metáfora, caso o estudo que lhe vou apresentar der uma indicação diferente do previsto por si. Grande frase. Que grande frase, meus amigos. Que grande frase. Reparem bem. Ele concorda com o estudo de mercado. Perfeito. Então, estava a dar liberdade para eu encontrar um estudo de mercado. E agora, digo-lhe, eventualmente, se o meu estudo de mercado der um valor diferente, estará disposto a negociar. Eu já o estou a preparar, né? E agora, aqui, não se preocupem com a resposta. Quer dizer,
considerem, mas não vão para cima dele. Ou seja, não é a altura de eu tratar a objeção. É a altura de perceber qual é... Eu estou a pré-qualificar. Qual é a percepção dele? O que é que lhe vai na alma? O que é que ele pensa disto? Para eu me preparar quando lá for. Tem alguma hipoteca? Em Portugal há pessoas que por telefone não gostam de fazer isto, acham que é um bocadinho invasivo. Deixo ao vosso critério, que é perguntar a hipoteca e de quanto. Gostava, claramente, se quiserem fazer isto depois, pessoalmente, tudo bem. Depois depende muito do segmento. Eu vou-vos já dizer que os segmentos mais baixos normalmente são muito mais sensíveis à questão financeira. Quando digo sensíveis, não é sensíveis que têm pudor. Não. São sensíveis porque eles sabem que se não resolvem a questão financeira não vão conseguir vender nem vão conseguir comprar. Aliás, é frequente até no segmento mais baixo existir até nos compradores, haver uma pré-qualificação feita por telefone para perceber se a pessoa tem condições ou não. E aqui é um pouco a mesma coisa. Percebo num segmento mais alto ou médio, mas é uma pergunta que a segunda talvez seja um bocadinho forte, a primeira não me parece... Se eu entrei em rapport, se a chamada está a correr bem, não me parece invasiva, até porque eu preciso perceber. E não sei se sabem que, por lei, no contrato de mediação imobiliária, eu tenho que ter a hipoteca e o seu valor. Pode-me fazer uma descrição rápida do seu imóvel? Outra pergunta que, eventualmente, se for uma placa, mesmo que tenha por anúncio, eu vou sempre à procura das características. Olha, digam-me lá como é que é o seu imóvel. Sabendo que muitas deles adulteram. Portanto, muitos deles vão dizer que o imóvel é fantástico e depois quando chegam lá não é bem a mesma coisa. Antes do nosso encontro, vou-lhe enviar uma apresentação pessoal. Assim poderá ter a noção do que é que eu sou profissionalmente, ou de quem eu sou profissionalmente, e também pessoalmente. Faz sentido para si. Não digam só que entregam, obtenham um sim da parte dele. Quanto mais sims da parte dele eu conseguir, mais a ideia de entendimento existe. Se não tiverem uma apresentação pessoal, deveriam tê-la. Não é uma apresentação de serviços. Algumas marcas definem como um dossiê de apresentação. O que é que deve constar nesse dossiê de apresentação? Uma breve apresentação da empresa, uma breve apresentação vossa, um track record, se não tiverem voz, o da empresa, e testemunhos de pessoas, testemunhos verdadeiros e não fake, como aparecem muitas vezes aqui na net, são os discos pedidos, são os testemunhos pedidos. Os melhores testemunhos são aqueles que são autênticos, são aqueles que são feitos porque há uma vontade de os fazer. E, portanto, vocês, quando acontecem, têm que recolher. Depois podem pedir outros, eventualmente, mas os melhores de todos são aqueles que aparecem inconscientemente. A pessoa, que são os mais ricos, são aqueles que são ricos em autenticidade. Na net vê-se muita gente a fazer pedidos, e parece até, muitas vezes aparece, não levem mal, o comprador com uma cara de tipo, tive que fazer isto, o tipo pediam para o seu marketing pessoal. Pois esses caras não são grande coisa. Aqueles feitos com entusiasmo, com vontade, com autenticidade, e portanto recolham esses. E esse é que devem estar, claramente, também testemunhos muito importantes recentes. Não podem ter testemunhos com muito tempo, senão não faz sentido. Outra vez, gostaria de lhe colocar algumas perguntas antes da visita. Preparem a pessoa para a visita. Vamos demorar 30 a 40 minutos. Atenção, não estamos, se for, cuidado com os guiões, porque havia ali um guião, quando estamos em concorrência direta, eu disse 15 minutos do seu tempo. Porquê? Porque eu estou em concorrência direta e eu preciso realmente fazer isto rapidamente, ele tem que ter a sensação de tempo. Aqui já não. Aqui estamos a dizer alguém que está predisposto em ouvir-me e, portanto, já não é aquela situação de concorrência direta. E, portanto, uma visita pode demorar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, depende do tamanho do imóvel. Portanto, dê um espaço. Vocês vão qualificar, vão querer ver o imóvel, vão fazer perguntas, vão obter a documentação. Dê aqui um espaço confortável para que ele não esteja
Ai, mas eu agora tenho que buscar a minha filha, ou tenho que ir não sei onde. Portanto, confortável. Precisava que reunisse toda a documentação do imóvel que tenha. Facilitem a vida a ele e a vocês ao mesmo tempo. Lembrem-se sempre, tirar a dor ao cliente. E, portanto, imaginem, vocês chegam lá, não lhe pediram documentação, vão-lhe pedir na hora, ele não sabe onde é que está, vai buscar o dossiê está tudo desarrumado, uma grande confusão, não se percebe nada, e a culpa não é dele, a culpa é vossa. Porque vocês é que deviam ter dito a ele para se preparar. Inclusive, aqui ele pode perguntar, mas que documentos são esses? Olha, e aqui vocês explicam. Pagamento predial, mas eu não sei o que é, olha, deve ter um dossiê onde tem tudo. Tenho. Então, agarre nesse dossiê e nesse dia traga-me para eu analisar, não é? Traga-me para me dar, para eu verificar se está tudo em ordem. Porque eu, como especialista, posso verificar se está tudo. Já estão indiretamente a vender-se, já estão a criar valor, já se estão a preocupar com a pessoa. Em determinada altura, irei precisar de fazer-lhe algumas perguntas importantes. Por isso, seria conveniente falarmos num sítio tranquilo da casa. Já o estou a preparar. Estou a preparar ao nível do tempo, estou a preparar para me dar a documentação, para eu verificar se está tudo bem, e estou a prepará-lo para a qualificação. Claro que não lhe vou dizer vou qualificá-lo. Vou dizer, olha, em determinada altura, vamos sentar-nos um bocadinho para perceber bem como é que eu posso ajudar, e para isso eu vou ter que fazer algumas perguntas. A primeira visita, tal como a segunda, quem trabalha 2 tempos, é uma visita muito importante. Na primeira visita, eu preciso perceber qual é a situação dele, do imóvel, se tenho capacidade para ajudar e preciso conquistá-lo. Ou seja, preciso fazer com que ele diga, este fulano realmente é muito bom, é competente, preciso criar rapport, preciso ter aqui uma comunicação empática, porque é a primeira vez que o vejo, é a primeira vez que ele vê a mim. E, portanto, não há melhor forma que existir uma preparação prévia e ter logo uma primeira boa impressão minha já pelo telefone. Antes de me reunir convosco, há uma série de perguntas que preciso de vos fazer. Está de acordo? Se o que eu disser fizer sentido e se sentirem confortáveis e confiantes de que eu consiga vender a sua casa, consideram deixar-me ser o mediador na venda da vossa casa quando me reunir convosco? Isto é outra parte do guião. Reparem, estamos na chamada telefónica, já lhe estou a dizer que se de facto a gente se entender, iremos para a frente. Portanto, eu estou a dizer o que é aqui? Eu não venho aqui ver casas, eu não venho aqui passear, eu não venho aqui conhecê-lo, eu venho aqui com um objetivo claro, que é resolver um problema. No fundo, ajudá-lo na transação. E, portanto, minha missão é, quando chegar lá, é para ver se faz sentido. Se fizer sentido, é para avançar, sim ou não, para perceber se eu não vou perder tempo. Estou a planear entrevistar outra vez. Estão a planear entrevistar mais do que um agente para o projeto? Então, sim ou não? E se sim, onde? Quando? E se sim, quem? Para eu perceber. Confirme novamente. Para onde vão mudar? Vou checar novamente. Quando têm de mudar efetivamente? Vou checar novamente. Quando nos unirmos, qual o preço que querem pedir pela vossa casa? Outra vez, estou a checar. Estas perguntas já tinham sido feitas. E por isso é que se diz, confirme novamente, tal. Para mudar-se, precisa mudar-se para outra zona. A zona é aquela, dá um T2, ponto T4. O valor da casa que vão vender é de 350 mil. Portanto, eu tenho aqui já... Claro que quando vocês fazem isto pelo telefone, convinha, mas isso acho que vocês têm, já nem sei, penso que sim, ter um papel ao lado onde vocês apontam tudo o que esta pessoa, potencial cliente vendedor, está a dizer-vos. Para que quando lá chegarem, terem já... Reparem, se fizerem isto tudo, a tal pré-qualificação, já têm montes de informação. Vocês, quando lá chegam, já não estão completamente sozinhos. Portanto, estão a falar com alguém que vocês já têm informação bastante concisa. E tudo muda. Há aquela sensação
que quando vocês lá chegam, já quase parece que não é um estranho, porque eu no telefone já dei muita informação, ele vem preparado e ele, então, como é que está? Então está tudo bem. E começa a fazer o puzzle todo, a se encaixar. Documentos, trouxe documentos perfeitos. Então, sim, então já percebi que precisam mesmo mudar-se para um T3, porque estou T2. Ou seja, ele já está dentro. O agente imobiliário já está dentro. Ele não é um desconhecido que apareceu no meio do nada. Okay? Como agente imobiliário profissional, estudo casas e preços todos os dias e, por isso, presumo que pretendem vender a sua casa comigo a um preço justo que fará com que a vossa casa se venda dentro do tempo que desejam. Estou certo? Então, qual é efetivamente o preço mínimo? Se eventualmente quiserem entrar um bocadinho mais a fundo sobre esta questão do preço. Para analisar, tenho de perguntar quanto deve ao banco. Isto é uma outra forma de perguntar, é outro guião de perguntar a questão da hipoteca. Já alguma vez pensaram em vendê-la sozinhos? A ver, esta pergunta é muito interessante. Pensam dar opções de financiamento da casa para o comprador ou vão querer o pagamento na íntegra imediatamente? Também uma pergunta interessante. Para finalizar, gostaria de lhe pedir para descrever a vossa casa, muito similar ao outro guião. Vou enviar um conjunto de informação importante, terão tempo para a ler. Eventualmente, posso, no dossiê da apresentação, eu posso enviar, por exemplo, a documentação, por exemplo, conselhos de como visitar o imóvel, por exemplo, já estou a educar o meu potencial cliente betário ao que possivelmente vai acontecer. Tem alguma questão antes da nossa reunião, antes de ligar o telefone? Pergunto, há alguma pergunta que me queira fazer? Então está confirmado. A nossa reunião deve durar no máximo entre, aqui está 10, 15 minutos, enfim, depende depois do outro guião. Muito obrigado e espero ver no dia tal. O que é que eu vos sugiro? Vocês agora viram aqui vários guiões. Viram, se calhar, alguns 5 ou 6 guiões. Vocês têm acesso a esta informação. Há algumas pessoas que têm o poder da prospeção, por acaso tenho aqui à minha frente uma série de livros para enviar hoje pelos correios. O poder da prospeção tem isto tudo. Facilmente vocês encontram todos os guiões no livro. Mas também é verdade que vocês têm aqui, porque no fundo nesta informação vocês têm também os diálogos todos, estão em PDF e são enviados para vocês. Desenvolvam o vosso próprio guião. Vejam aquilo que é mais confortável para vocês. Vejam, encaixem os guiões em função do vosso método, da vossa forma. Vejam aquilo que faz sentido para a vossa empresa, para o vosso... Sejam arrojados na eventualidade de verem coisas que estão fora da caixa e que, olha, nunca tinha pensado, vou experimentar fazer isto para ver o que isto dá. E se de facto isto é interessante e faz com que as pessoas despertem a atenção e digam, pá, este plano é diferente, venha lá à minha casa. Ou seja, eu não queria que esta formação apenas fosse uma formação em que vocês agarrassem nos guiões e agora acabei disto e façam copy-paste. E como disse no início, se bem se lembram, os guiões têm que ser interpretados, os guiões têm que ser adaptados à linguagem, ao segmento, Então, há aqui algum trabalho de casa vosso e de preparação que de facto têm de fazer. E outra questão, outra vez, se eventualmente vocês nas vossas agências tiverem um departamento de marketing, ou seja, não têm um designer, mas têm um marketeer, alguém que perceba de marketing e alguém que faz marketing estratégico, envolvam essa pessoa para trabalhar os guiões com vocês. Porque possivelmente essa pessoa tem adjetivação, sabe como é que o vosso mercado funciona, porque está com vocês há algum tempo, tem, se calhar, técnicas de copyright que podem ser interessantes e melhorar a forma como os guiões estão aqui feitos. Porque se for só agarrar nisto, colar, provavelmente pode não funcionar. Está aqui algum trabalho. Até para vocês serem únicos, serem diferenciadores. Follow-up. Muitas vezes o que acontece é que nós, por muito guião que haja, por muita abordagem que haja, não conseguimos marcar a visita. Portanto, não conseguimos a tal
conversão, que é o que se pretende. Então vamos ter que fazer follow-up. E, portanto, o follow-up pode ser com potenciais clientes, antigos clientes, círculo de influência, ou seja, por isso que eu acho, o agente imobiliário tem tanto trabalho para fazer. Eu fico pasmo quando vou às agências e estão agentes imobiliários em frente ao computador à espera que alguma coisa aconteça. Há tanta coisa para fazer que tem a ver essencialmente com o contacto direto com o cliente, que eu não consigo entender porque, se fosse agente, quer dizer, tinha uma série. Aliás, eu quando fui, inclusive até diretor comercial, desde manhã cedo até à noite, trabalho é o que eu via mais. Obviamente, o follow-up tem que ser feito em função do tipo da pessoa, não é? Haverá pessoas que preferem o e-mail, haverá pessoas que preferem o WhatsApp, as redes sociais, telefone, eventualmente até cartas ou papelinhos feitos à mão. Depende muito da pessoa. Bom dia, o meu nome é Máximo Forte, como está? Já ele me conhece. E, portanto, como está? Estou a ligar-lhe porque lhe fazia algumas perguntas. Ainda precisam de vender ou comprar uma casa? Este follow-up está feito para as duas formas, mas atenção que eu posso telefonar para um potencial cliente vendedor e estamos a falar de um follow-up, se eu qualifiquei antes e sei que ele está precisa de comprar, mas para comprar precisa de vender aquele imóvel, em vez de dizer se ainda está a precisar de vender, eu posso dizer se ainda está a precisar de comprar. É uma pergunta com um gancho, porque no fundo ele vai dizer sim, eu preciso de comprar, mas ainda não vendi a minha. Ou seja, eu posso entrar na forma direta e perguntar-lhe se ainda está à venda e se precisa de vender, ou então na forma indireta se precisa de comprar, porque eu sei. E sei porquê? Porque eu qualifiquei, porque ele deu uma informação, porque esta informação não está dentro da minha CRM. Quando eu vou fazer o follow-up, eu tenho a CRM que me dá, não sei se percebi aqui a CRM, por acaso não. Mas eu tenho a CRM, portanto tenho uma aplicação onde eu coloquei toda a informação que obtive nas primeiras visitas, nas primeiras chamadas, e agora quando vou fazer o follow-up, eu tenho lá o historial, eu não vou precisar de fazer as perguntas todas outra vez. Aliás, seria horrível se eu tivesse que falar todas aquelas perguntas outra vez. Ele diz que sim. Então podemos marcar a reunião esta semana. Direto. Ok, depois aqui algumas coisas, só deixar o telefone tocar 3 vezes, só ligar o policial 3 vezes, enfim. Depois isto é muito subjetivo, cada um faz um seguimento, está aqui até 3 vezes, normalmente até, eu diria que são 3 ou 4 vezes, normalmente, a cada vez, deixa eu ver se o que eu pus aqui, ok, só pus isto. Normalmente a cada follow-up deve-se dar uma informação relevante, deve-se perguntar sempre, não só se ainda tem a casa para venda, como se teve visitas, se não teve visitas, o resultado dessas visitas, criando até aqui uma certa, entre aspas, pressão, quando lhe pergunto se precisa vender, sim, preciso de facto ainda vender, ok, perfeito, ótimo, e diga-me, e na última semana teve algumas visitas, imagina que eu já não lhe falo há uma semana, teve algumas visitas, sim, não tive, mas teve contatos telefónicos, tive alguns, mas não conseguiu, não. Então, se precisa mesmo vender, então se calhar é a altura ideal para eu ir ter consigo e falarmos um bocadinho sobre, pronto. Mas primeiro tem que existir esta parte inicial de preocupação se precisa realmente vender ou não, e isto é fundamental. Depois é claro que cada um tem o seu sistema de follow-up. Eu normalmente o que ensino são 3 a 4 vezes e uma por semana. Não façam follow-ups no mês, ou 15, ou 3 meses, ou 4 meses, porque provavelmente se fizeram follow-up 4 meses, ou 3 meses, a pessoa já vendeu. Ou então, se não vendeu ainda, vai perguntar, então, mas só agora é que me liga. Quer dizer, só se preocupa comigo agora. O meu trabalho é preocupar-me com as pessoas que precisam de ajuda para a transação. E vamos entrar na primeira visita de qualificação. Até agora, tudo o que demos é prospecção. E prospecção podemos dividi-la em três grandes grupos. Primeiro grupo, primeiro contacto, onde temos as pessoas que ainda não colocaram o seu imóvel à venda, também já disseram que queriam vender, os feasibles, os expirados, no limite, os compradores, fazendo-lhe o guião de perguntar-lhe se precisam de vender para comprar, e depois tem aqueles guiões que nós demos. Depois temos, segunda parte, pré-qualificação,
Ou seja, se eventualmente quiserem adotar a técnica da pré-qualificação, ou seja, não irem logo para a visita, mas querem antes de ir para a visita terem uma informação daquilo que acontece com aquela pessoa, será a pré-qualificação que nós demos há pouco, e depois o seguimento. O seguimento tem que fazer feito. Portanto, em prospeção, temos, em primeiro lugar, o primeiro contacto, em segundo lugar, a pré-qualificação para a obtenção de mais informação para quando for a visita, ter já um big picture daquilo que é a pessoa, daquilo que é a situação dele e o imóvel dele, e depois, em último, o follow-up, que é dos pontos mais importantes. Tudo isto é prospeção. Tudo isto está dentro da palavra prospeção. E agora vamos agarrar no carro, não é? Ou a pé, depende do meio de transporte que vocês usam, e ir para a primeira visita de qualificação e ver que tipo de guiões nós encontramos na primeira visita de qualificação. O que é a qualificação? O que é a qualificação? Porquê é que se qualifica? Porquê é que se faz na agressão a dois tempos? Normalmente a agressão a dois tempos está diretamente ligada à exclusividade. Porquê é que se trabalha dessa maneira? E agora não sei se alguém... Ups, já dei aqui as respostas. Não sei se alguém quer falar um bocadinho sobre este assunto, ou seja, quer responder estas perguntas. Porquê é que realmente se faz? Porque há muita gente que diz, ai, duas visitas, que para quê? Pá, eu vou lá já, aprendo já os serviços, fecho já tudo. Para que é que se faz duas visitas? Então, qual a razão por fazermos duas visitas? E, obviamente, quando o mercado está em alta, os dos visitas têm tendência, o espaço de uma outra tem tendência a ser muito curto, porque há muita concorrência. Mas quando o mercado começa a abrandar, não sei se é o mercado que vamos apanhar agora, as duas visitas correm melhor, porque as pessoas começam a perceber que não é assim tão fácil vender um imóvel e têm que encontrar a pessoa certa para o fazer. E então estão mais disponíveis até a esperar e, eventualmente, a não assinarem à primeira, com a primeira pessoa que aparece, e, portanto, têm essa capacidade. Mas voltando à pergunta, que ainda ninguém respondeu, que é qualificação no processo de agressão, o que é? O que é isto da qualificação? Em que consiste e porquê é que se faz? Vocês hoje estão pouco participativos. O que é que se passa? Mais ou menos. Ninguém fala. Ninguém quer opinar o que é que se fazem duas visitas. Bom, ninguém fala, tenho que falar eu, não tenho hipótese, senão isto fica aqui tipo parado no tempo e isto não pode ser, embora eu não goste de monólogos, mas tem que ser. Então é assim, temos alguém a falar, alguém a escrever. Saber a motivação da venda, efetivamente é um dos aspectos que no fundo precisamos. A qualificação serve para duas coisas, seja na venda como na compra. E infelizmente há muita gente que passa por cima deste passo, que é, enfim, na minha opinião, pouco profissional. Quem passa por cima deste passo serve essencialmente, deixa lá ver aqui a Sara, só não opino porque sou muito nova nisto. Obrigado, Sara. Obrigado pela sua sinceridade. E aí, desculpe. Faz a primeira visita é o que se chama em outras vendas. Por exemplo, eu faço. Eu, quando alguém me contrata ou quer me contratar para formação, para consultoria, para uma palestra, para, diz aqui a Michelle, para criarmos uma relação. Sim, é verdade. Mas o grande objetivo é eu perceber se eu consigo ajudar ou não. Eu tenho que perceber se eu consigo ajudar ou não. Esta coisa de angaria tudo em um par de botas e depois logo se vê, parece-me pouco profissional. O Rui diz, acima de tudo, perceber se estão reunidas todas as condições para trabalharmos em juntos. É isso mesmo, é isso mesmo. E para isso eu preciso perceber o caso, perceber o que é que se passa, para depois dizer, pá, não, faz sentido, vamos para a frente, não faz sentido, há follow-up. Porque até há muita gente, eu disse há pouco, que diz que quer vender, mas não quer. Diz que quer vender, mas não pode.
que diz que quer vender, e se calhar até quer, mas a mulher não quer. Ou outra pessoa que é proprietária também não quer. Ou seja, eu não posso. Por isso é que não fazem agressões por telefone. Porque se não fazíamos agressões por telefone. Ou não deveriam se fazer, há quem faça. E, portanto, um bom profissional tem que, ok, fizemos esta preparação toda, vamos lá ver se faz sentido ou não. Se depois, na qualificação, verificarmos que de facto faz sentido e que de facto há um motivo claro para a pessoa querer vender e tem um sentido de urgência ótimo, excelente, a necessidade de vender está lá também, tem a questão hipotecária que permite fazer a venda, tem a documentação em ordem, bora, então vamos lá fazer a angariação. E mais, está dentro da minha zona, do meu nicho de mercado, da minha forma. Então quer dizer que eu tenho todas as condições para que esta angariação possa ser vendida. Há uma coisa que, se calhar, alguns agentes esquecem-se, que é vocês só recebem se houver transação. Se não houver transação, vocês não recebem. Portanto, o que me importa a mim ter um número elevadíssimo de angariações, depois não os consigo vender. Tenho esta ideia. Mas, não só não os consigo vender, como também eu vou promover na tentativa de conseguir vender. Só que como não estão a preço, como se calhar a pessoa não está motivada, como não me deixou tirar fotografias, aquilo não tem muita dificuldade em se vender. E como tem muita dificuldade em vender, não ganho dinheiro. Aliás, só tem custos. E que custos? E agora é importante. O tempo que eu gastei com esta pessoa, o dinheiro que eu estou a gastar na promoção, de uma coisa que à partida já sei que isto não vai concretizar. E então, é por isso que se qualifica. É por isso que se qualifica. Poucas, mas boas, diz o Rui. É por isso que se qualifica. Mas, Rui, todos. Isto em qualquer atividade. O médico, antes de mexer, vai querer analisar. Eu, quando faço consultoria, quero fazer um briefing, uma reunião com o investidor para perceber o que é que ele pretende e o que é que ele não pretende, para ver se eu sou capaz de fazer o trabalho. Numa palestra igual, numa formação igual, e por aí fora, quer dizer, não me parece que a mediação imobiliária esteja assim tão diferente do que as outras. A atividade é exatamente a mesma. Agora, posso fazer com que, se calhar, nessa primeira visita de qualificação, eu já sou especialista daquela zona. Aquela zona, os imóveis são todos muito parecidos. E eu já venho com um pré-estudo. E eu conquisto a pessoa e arrisco e faço logo a apresentação de serviços e tento fechar. Parece-me bem, não me parece errado. Se tem que haver as circunstâncias para que isso aconteça. Mas, normalmente, o que se faz é, ok, tenho informação, tenho tudo, apetece-me trabalhar, quando digo apetece, tenho as condições para conseguir fazer um bom trabalho e fazer a transação. Vamos lá fazer então agora um estudo de mercado e um plano de marketing para lhe apresentar para depois fechar. Principalmente quem trabalha em regime de exclusividade. Quem trabalha em aberto, com todo respeito, se calhar há alguns proprietários até que têm tudo, já vos aconteceu, não é? Vocês vão à agressão e eles dizem, olha, está aqui o valor, está aqui a porcentagem, você não pode colocar a placa, está aqui, quer ou não quer. Ele é que manda no negócio. Mas isso depois ele manda no negócio dele, não é? E vocês mandam no negócio. E, portanto, vocês também devem ter a capacidade de dizer aceito ou não aceito essas condições. Mas aqui a relação não é muito interessante. Ou seja, não é uma relação muito. Até porque aqui a Michelle dizia uma coisa muito importante, que é temos que criar relação. Durante a conversa, durante esta qualificação, um dos objetivos, claramente, é conhecer-nos e criar relação. O trabalho de um agente imobiliário tem como base a confiança. Eu, em exclusivo, obviamente, eu entrego o meu imóvel a um agente porque confio naquele agente. Se eu não confio naquele agente, eu não vou, quer dizer, não faz sentido. Eu, pelo menos, tenho, até com clientes de consultoria, e se não tenho confiança com o cliente, é difícil, não há feeling, não há relação, não há. Por isso a confiança é a base. E a confiança ganha-se falando, conversando, fazendo perguntas, percebendo-nos um ao outro, criando rapport. E a partir desse momento é que estão as bases feitas para a gente dizer, epá, se calhar vamos começar a trabalhar juntos. O que eu noto é que a mediação nos últimos anos tem crescido muito. O que eu noto é que passa-se por cima de etapas.
que eu noto que está tudo com muita vontade de ter resultados rápidos, portanto, ganhar dinheiro muito rápido, e isto não funciona bem assim. Isto é uma maratona, não é um sprint. Portanto, precisa-se fazer uma série de pontos. Ok, isto já devem ter visto este slide várias vezes, a tentar nos meus livros. Portanto, o que é a qualificação? Um conjunto de ações que permite obter informação acerca do seu cliente com o objetivo de satisfazer as necessidades dele, fidelizar o cliente para que ele me publicite, ou seja, é que às vezes esquecemos disto. Se eu for agora ali, imagina que era o agente imobiliário, e se for ali àquela casa, porque correu bem a prospecção e ele abriu a porta e eu vou lá falar com ele, se eu criar a relação que a Michelle fala, se ele me vir como alguém de confiança, se de facto eu tiver tenho uma boa impressão, sou assertivo, sou confiável, sou credível, ele pode, no limite, porque o não está sempre garantido, e exatamente o que o Michel está a dizer, o Michel está muito em sintonia, ele pode perfeitamente dizer a outros, ele pode não me contratar a mim, porque, pá, não é o momento dele, não é a altura dele, sei lá, o preço que ele quer é demasiado alto, mas se ele ficar com boa impressão minha, e esta é que é a questão, fidelizar o cliente para que ele me publicite, ele vai dizer a outros. E eu às vezes fico doido quando vejo agentes imobiliários, é que ele não me quis dar a agressão, eu não falo mais com ele. Não. O agente imobiliário é de pessoas para pessoas, não é? Portanto, se é de pessoas para pessoas, eu tenho que me relacionar com toda a gente. Os mal criados, não tanto, mas a criação de boa impressão é que vai dar a possibilidade de existir novas recomendações de pessoas que eu nem sequer conheço. Porquê? Porque eu fiz uma ótima primeira visita com aquela pessoa que ele gostou imenso de mim, mas não chegamos a acordo, mas ele vai dizer a outros. Lá está, conheces alguém de confiança para vender a minha casa? Que é a grande pergunta que muitos amigos, por exemplo, meus, já percebi que da Michelle também fazem, para isso. E isso, se a pessoa dizer, olha, teve lá um fã na minha casa, excelente, epá, fez a pergunta certa, eu não contratei porque não era o meu caso, mas acho que tu devias contratar. Não existe melhor marketing do que esse. Muito melhor que o Facebook, Instagram, o que quiserem, muito melhor que qualquer portal imobiliário, uma placa. É a transmissão da confiança por um ser humano para outro ser humano. Ganhar a sua confiança transmitindo segurança durante todo o processo. E depois a descoberta. Portanto, conseguir determinar. Eu há pouco não sei se falei, se não falei, vou dizer agora, que é um dos grandes objetivos da qualificação, ao contrário do que pode parecer, não é perder tempo, é ganhar tempo. É que as pessoas não conseguem entender isto. A qualificação serve, seja para comprador como para vendedor, para conseguir gerir melhor o meu tempo e ganhar tempo. Claro, a qualificação permite-me perceber quem é que eu tenho à minha frente. Então, eu deixo de ter um prospecto, ou seja, um contacto, e acabo por ter um potencial cliente. Quando se chama potencial cliente, ele ainda não é cliente. Portanto, ele ainda não assinou nenhum contrato de mediação imobiliária connosco. E ele é apenas um potencial cliente. Posso perceber qual é a sua potencialidade, salvo a expressão. Ou seja, e aqui passamos da qualificação à classificação. Eu fui ver ali o imóvel do Sr. Rui Fernandes. E o Sr. Rui Fernandes precisa vender a casa por causa sei lá, que vai mudar para Lisboa, porque está no Porto, vai mudar para Lisboa. Ok, precisa de um T3, precisa vender aquela casa no Porto, mas eu quando me pergunto quando é que vai fazer essa mudança, ele diz-me que vai fazê-la para o ano. E, portanto, não tem pressa. Já sei que não vende. Se não tem pressa, se calhar agora não vale a pena eu vender. Os meus serviços não têm pressa. Agora, criei relação, obtive informação, coloco na CRM, faço follow-up. E as CRMs deviam me permitir colocar lá uma nota na classificação dele. Portanto, se é um A, se é um B, se é um C, ou se é um hot, um warm ou um cold. Portanto, qual é o tipo de urgência que ele tem para eu poder fazer o tal follow-up que eu vos falava. Portanto, consegui determinar a posição dessa pessoa na carteira. Porque se eu consigo ter essa classificação feita,
na gestão do tempo. Portanto, eu hoje vou para o escritório e eu vou falar com aqueles que realmente precisam de vender já. Aqueles que estão à beira de decidir assinar comigo ou com outro colega. São esses que eu vou ter que cuidar. São esses. Mas para fazer isto, a primeira visita, eu diria que é fundamental. O Rui Fernandes dizia, tudo que vem por recomendação elimina uma boa parte da qualificação. Exatamente. A Michelle disse, falar com esse potencial cliente mais tarde, algum tempo depois, voltar a falar com ele. Claramente, o tal follow-up. Agora, se eu consigo fazer isto, se fizer a tal... Inclusive, na primeira visita, os norte-americanos chamam-lhe o chamado estimado ou estimativa. Quer dizer que fazem aqui uma espécie de estimativa de como é que está aquela situação. E há uma coisa importante. Na primeira visita, depois depende do sistema de cada um, normalmente não se dá o valor, não se dá o preço. Posso dar aqui um pré-estudo do mercado, mas não se dá o preço, porque é a primeira vez que eu vejo um imóvel, eu não consigo dar o preço. Portanto, nós sabemos que este potencial cliente ainda não tem o preço, ainda não tem os preços. E, portanto, não tem o valor do imóvel. Na segunda visita, ele tem um valor e pode também recusar-se. E, portanto, os americanos chamam-lhe, peço desculpa, na primeira visita não lhe chamam de estimado, na segunda visita é que lhe chamam de estimado, porque ele já tem uma estimativa de valor porque vocês já o deram, o tal follow-up que eu falava. O Rui Fernandes diz, por outro lado, é preciso manter um nível de serviço que se prestou e quem recomendou. Claro, obviamente que sim. Eu estou aqui com alguns diálogos e eu tenho que estar aqui atento aos diálogos que realmente se fazem. Ok. Técnica de qualificação básica, colocar questões, na sua maioria questões abertas. Praticar a escuta ativa, quer dizer que eu nesse diálogo, nessa reunião, nessa primeira visita, tenho que ter foco na pessoa, conhecer bem o imóvel, tirar todas as anotações possíveis e memorizar o que for possível. E aqui, depois desta visita, vão acontecer 3 coisas. Ou eu angario, ou, quando digo angario, vou para a frente com o processo, portanto, desenvolvo a segunda visita, portanto, vou fazer um estudo de mercado, vou fazer um ACM, vou fazer um plano de marketing e desenvolvo, porque depois das perguntas que lhe fiz, acredito plenamente que tem todas as condições para eu poder ajudar. Não, ainda não é a altura para, ou talvez que no mercado em alta, o talvez estar ali diretamente, normalmente talvez transforma-se num sim, porque as pessoas acabam por depois vender. No mercado em baixo, o talvez acaba por ser um não, porque o talvez no mercado lento faz com que a pessoa normalmente não decida a vender. Tem aqui, se quiserem, um workflow de uma agressão na primeira visita, em relação à primeira visita. Primeiro, o grande objetivo é perceber se me interessa ou não aquela agressão, estabelecer um rapport, portanto, estabelecer uma ligação de comunicação que me vai dar a capacidade de conseguir a confiança do outro, perceber o proprietário, visitar e conhecer o imóvel, muito importante, tirar fotos do imóvel, solicitar documentação. Reparem, eu já tinha solicitado no telefone, agora vou recolhê-la, vou analisá-la, vou eventualmente explicá-la se houver dúvida, explicar o processo de agressão. As pessoas têm o direito de saber o que é que vai acontecer a seguir. Entregar a apresentação, neste caso a apresentação pessoal, se eu não entreguei por, como é que diz, por mail ou por PDF naquele momento em que eu disse que entregava, agora é o momento de fazê-la. Estamos a falar do dossiê da apresentação que falamos há pouco. Não é a apresentação de serviços. E marcar a segunda visita, se de facto me interessar, como é que se diz, se me interessar, ajuda-me lá, aquela agressão. E agora entramos nos guiões para fazer isto. Olá, boa tarde, queria agradecer-vos mais uma vez por me terem recebido. Estou entusiasmado com a possibilidade de ter a vossa casa à venda e fazer com que efetivamente se concretize a venda. Reparem nesta entrada. Agradeço-vos por me ter recebido, mas não agradeço pela possibilidade de me entregarem a casa. Agradeço apenas cordialmente me terem recebido.
É normal, é educação. Agora, a segunda frase não é uma frase de... Não pode ser uma frase de agradecimento. Em Portugal, é muito obrigado, muito obrigado. Não, não, não. Eu estou entusiasmado. Eu não agradeço. Não agradeço a possibilidade de vender a casa. Eu estou entusiasmado. Porque eu vou prestar um serviço, eles vão me pagar e não há aqui nada de agradecer. Há entusiasmo, vontade, atitude, crença, que realmente eu vou conseguir fazer. Posso dar uma vista de olhos à casa? Obviamente, educação outra vez. Estamos dentro da casa dele, daquele proprietário, portanto eu não posso entrar na casa adentro sem pedir licença. Portanto, acho que aquilo é os mínimos olímpicos para a educação. E agora, atenção. Tenho 3 perguntas muito importantes para vos fazer. Têm mesmo de vender a vossa casa? Primeira pergunta. Reparem bem. Se a motivação é a base da concretização de uma transação, então uma das preocupações mais importantes na primeira visita, e aí posso ser persistente, eu tenho que ter certeza que estas pessoas querem mesmo vender. Porque se não quiserem vender, o que vai acontecer é que eu gasto o meu tempo, o meu marketing, e depois no final pretendem pedir um preço que corresponda ao valor real de venda ou querem mantê-lo no mercado por um longo período de tempo? Muito provocadora esta frase. Reparem, a primeira é a motivação, a segunda é o preço e agora a terceira. Gostaria de confirmar se pretendem então que eu trate da vossa venda. Brutal. Isto é tal. Como diz a Michelle, direto, mas subtil. E depois, cuidado, porque nós não estamos aqui, nós dá vontade de treinar, não é? Nós temos que treinar isto, porque isto está feito, estamos aqui em Zoom, estamos aqui a falar, mas isto é bonito é ver-se no treino. Reparem, voltamos atrás. Até para vocês perceberem bem como é que isto funciona. Obrigado por terem recebido a educação. Estou altamente entusiasmado e contente pela possibilidade de poder vender a casa. Eu estou na primeira visita e já lhes estou a dizer que eu estou aqui, não venho aqui, eu estou entusiasmado porque vou querer, nem ponho a hipótese deles não quererem. Não sei se estão a ver. Eu estou entusiasmado na possibilidade de poder vender a casa. Posso dar uma vista de olhos? Obviamente, eu tenho que dar uma vista de olhos antes de... E depois tenho 3 perguntas. Diga, quais são as perguntas? Tem mesmo de vender. Atenção à linguagem corporal. Precisa mesmo vender. E depois fazer a pergunta, não condicionem a resposta. Falados. Deixem ver o que é que ele faz e a forma como ele diz. Muito bem. Muito bem. O muito bem é um reforço positivo. Utiliza-se muito o reforço positivo para outra pessoa concordar connosco. E a partir dele, ele vai dizer que sim, a não ser que ele diga que não. Não, temos dúvidas. Ok, vamos lá esclarecê-las. Se temos dúvidas, ainda bem. O que é que eu disse? Qualificação serve para não perder tempo, para não investir tempo e dinheiro com pessoas que não querem vender. Segunda pergunta. Pretendem pedir um preço que corresponda ao valor real de venda ou querem mantê-lo no mercado online com muito tempo? Linda. A ver o que é que eles dizem. E eles podem dizer, mas acha que o preço está... Já lá vamos. Mas pretendem vender, não é? E dentro do preço correto, sim. Gostaria de confirmar, pretendem então que eu trate da venda? Ele vai dizer, logo vemos, ok, mas é uma das hipóteses, não é? Então vamos lá falar. Então agora temos as condições para falar. Eu não vou agora adiantar mais. Vamos parar por aqui, porque o roleplay agora seguiria e demoraria mais tempo. Temos aqui alguns 10 minutos para eventuais perguntas. E eu gostava que me dessem um feedback em relação a isto, porque já é um curso que nós fazemos poucas vezes aqui na Domínio Minário. É um curso que eu acho que nunca se fez ao vivo, mas é um curso muito bom. E a base é o poder da percepção, que é o meu livro. E por isso eu gostava que vocês, mais uma vez, adaptassem isto à vossa realidade e que treinassem isto. De forma que nós dissemos isto desde o início deste nosso curso, que é, inconscientemente, estas perguntas ficam lá. Porque, atenção, enquanto nós estivemos ao telefone
as pessoas não me veem. Portanto, as perguntas estão ali ao meu lado. Eu tenho um script, tenho um guião com as perguntas todas ao meu lado e eu vou vendo, não é? Estou aqui com o telefone, deixa lá ver o telefone, eu vou vendo, não é? E tenho tudo ao lado. Quando passamos da face to face, eu já não posso levar script, meus caros. Já não dá. Quando passa face to face, se quiser fazer isto, eu preciso treinar muito. E, portanto, ao precisar de treinar muito, para conseguir, quando chegar lá, fazer esta figura. Há aqui muita gente a escrever. Obrigado, Rui. O discurso está muito bem direcionado. Obrigado, perfeito. Tem inputs muito bons. Pois, estes inputs, eu volto a dizer, agarrem-nos e desenvolvam-nos e façam, Otávio, façam os vossos guiões em função do vosso mercado, em função das pessoas com que vocês... O que funciona para uns pode não funcionar para outros, mas tem aqui muita matéria para poder fazer o guião. E mais, deixa-me só ler o que está aqui. A Cláudia diz: estou curiosa para ver todos os livros. Ok, obrigado, fico contente, esteja à vontade. E a Michelle diz: dá-me informação, dá-me input. Ok, perfeito. E mais, no fundo, se quiserem, vou voltar um pouquinho atrás, que é, agora está assim só num azul mais claro, mas se vocês virem aqui, tem o processo de angriação toda. E onde diz guião, é onde nós estamos a trabalhar. Nós estamos a trabalhar no ponto 1, guião, no ponto 2, guião, no ponto 6, guião e no ponto 7, guião. No fundo, o trabalho de casa que vocês podem fazer é pegar neste material todo e dizer, ok, na prospeção, quais são os guiões que eu preciso? Ponto. E vou fechá-lo. Tal. Telefónica, não telefónica. Na qualificação, que guiões é que eu preciso? Pré-qualificação, follow-up, qualificação com essas guiões. Depois, mais para a frente, nos próximos dias, vamos ver guião na apresentação de serviços, guião de tratamento de objeções. E a partir daqui vocês têm uma série de ferramentas que têm que ser vossas, adaptadas ao vosso, como é que se diz, à vossa forma. Não pode ser copy-paste. Não, assim, quando digo copy-paste é copiar literalmente o que está ali. Os guiões têm que ser confortáveis à vossa forma, ok? Encontro o que já entendi sobre o chat passo, ok, perfeito. A Ana diz que o treino explicando, achou excelente, ok. Isto era justo, é que precisava para dar um passo em frente. Ok, perfeito, Ivan. Bom, assim sendo, eu vou-me despedir. Para aqueles que estão da parte da tarde, depois falaremos da parte da tarde. Para aqueles que estão só no curso da manhã, voltamos a ver-nos. Já não me lembro, tenho que ir à agenda. Quarta-feira. É quarta-feira. Ok. Então temos aqui um período grande que nos... Olha, um período grande que pode ser interessante para vocês agarrarem tudo o que aprenderam e se calhar como é que diz? Desenvolver as tais guiões ou começarem a trabalhar em terem inscritos para vocês. Há aqui muita gente a escrever, o Rui a dizer, ok, vamos ver se eu recupero, já estou um bocadinho, mas isto agora precisa é do fim de semana como deve ser. O Ivan diz como devo tratar um cliente num intento de angariar, sim, e o cliente expressa um estado negativo porque o passado foi enganado e não tive uma boa relação com agentes imobiliários. Bom, isso aí nós demos aqui muita, fazendo perguntas, o que é que correu bem, o que é que não correu bem, fazendo falar. Normalmente, Ivan, quem tem experiências negativas precisa falar, precisa de desabafar. Nunca ir contra o concorrente, compreender, dar o ombro amigo, estar ao lado dele e, sempre que possível, dentro do discurso, demonstrar que é diferente dos outros. Criar relação, criar uma relação de confiança, não se chatear ou se ele disser coisas que podem ofender assim, porque normalmente quem está nesse mindset põe os agentes imobiliários todos no mesmo saco e pode dizer coisas do género, vocês são todos iguais. Não, ele não está a dizer isto por mal, ele está a dizer isto por uma situação negativa que ele teve. E, portanto, a única forma aqui é a compreensão do outro, é fazendo-lhe perguntas e depois delicadamente demonstrando que você é diferente e vai fazer diferente.
ouvidos de elefante e boca de formiga. Muito bom, nunca tinha ouvido esta aqui. A Cláudia fez-me rir agora. Boca de elefante. Não, ouvidos de elefante e boca de formiga. Muito bem, Cláudia. Uma boa metáfora. Está aqui uma boa metáfora muito interessante. Vemo-nos então à tarde para algumas pessoas e vemo-nos na quarta-feira para outras. Até já, Rui. Bom fim de semana àqueles que não vão ver da parte da tarde e tudo de bom e até breve. Obrigado a todos. É isso mesmo. Para alguns, até já. Para os restantes, um bom descanso e vemo-nos então na próxima quarta-feira. Obrigado a todos. Até já. Até já.